O tema do programa de hoje é ESG e estamos destacando o painel Visões Setoriais do evento promovido pela Fiesc, que trouxe a visão do tema a partir da indústria. Nesse bloco você acompanha a apresentação do Neivor Canton, presidente da Câmara da Agroindústria, e do Marcos Melicanta, presidente da Câmara da Construção. Quando eu vejo a sopa de letrinhas ESG, basicamente a gente está falando da construção civil, né? Isso permeia toda a atividade da construção civil. O meio ambiente, a responsabilidade social e a questão da governança com o compliance. A maioria das empresas de construção civil são microempresas. Muitos são unicamente mão de obra. Nosso setor é um setor integrador de mão de obra, né? Muitos dos que vêm trabalhar no setor da construção civil são iletrados, analfabetos. E nós temos que integrar eles dentro dos padrões atuais. Esse é um grande desafio. E formar uma pessoa adulta é muito mais difícil e muito mais caro do que formar uma criança. Então, os desafios são enormes que a gente tem pela frente, né? 40% do consumo de energia no mundo é ligado ao setor da construção civil. Né? Mas não só na produção. Muitas vezes a gente pensa na produção. 20% é produção, 80% é durante a vida útil dos imóveis, né, das nossas residências. E é um desafio. É um desafio. Nós temos a tecnologia, trazer tecnologia de fora é um desafio. Nós criamos aqui, veio para Blumenau, no Senai de Blumenau, uma casa de madeira italiana, né? Com CLT. É um desafio implementar isso no Brasil. Nós temos que desenvolver aqui, com o Batistella, nós conversamos algumas vezes, para justamente começar a desenvolver essa tecnologia no Brasil. Vai reduzir o consumo de energia. É sustentável. Mas a gente precisa começar o trabalho e vai levar muito tempo, que é a jornada, né, que foi dito aí. A construção civil ela tem essa responsabilidade dentro daí da questão da mudança do clima. Você cita 40%, são alguns bilhões de toneladas de gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera. E nós temos que minimizar isso. E quando a gente fala em mudança do clima, como foi colocado aqui, nós não podemos pensar só no plantio ou na árvore que está crescendo e, depois de 20 anos, cortá-la. Não, nós temos que pensar o que você colocou agora, na utilização dessa madeira, que ela vai estar presente por mais 40, 50 anos. Ou seja, aquele carbono que ela absorveu durante o crescimento vai ficar mais 40 anos na construção de uma casa, na construção de um imóvel. Ou seja, Santa Catarina, nessa área da construção civil, tem muito a contribuir. Agora vamos à apresentação do Neivor Canton, presidente da Câmara da Agroindústria da Fiesc. A agroindústria brasileira não fica a dever absolutamente nada em termos daquilo que fazem as melhores agroindústrias do mundo. Hoje nós não recebemos mais as missões externas para conhecer nossos parques fabris. Nós recebemos as missões externas para conhecerem outro tipo de empresa, a outra indústria que começa antes da nossa, que é a propriedade rural. E aqui eu gostaria, talvez, de destinar os meus preciosos minutos para fazer a minha dissertação. E aí vou particularizar um pouco, pedindo permissão aqui a todas as demais agroindústrias. Eu sou de uma agroindústria do sistema cooperativo e nós temos na base, nas nossas cooperativas que compõem o complexo, 72 mil famílias rurais que hoje estão passando por um processo de transformação. Nós não teríamos como colocar alimento confiável, de qualidade, na mesa do japonês, do chinês, do norte-americano, do europeu, seja onde for, porque os nossos produtos vão para todos esses mercados, se nós não adequássemos esse processo produtivo lá no campo. E as famílias do campo, quem vive o meio sabe, em Santa Catarina, em boas outras regiões onde nós atuamos pelo sistema, são pequenas propriedades rurais e habitadas por pessoas, na sua grande maioria, de baixa escolaridade. Como lidar com isso? É decisivo que
que esses produtores adotem as melhores práticas para permitirem que os nossos empreendimentos possam se desenvolver, crescer e alcançar os melhores mercados. Há 23 anos, nós iniciamos um projeto, eu falei de 72 mil famílias no campo, e a expressão que cabe se usar aqui para uma melhor compreensão é o encadeamento produtivo. Nós nada fazemos se não tivermos esses milhares de fornecedores que, em suas instalações, em suas propriedades, cuidam dos animais até que possam ser aportados para o processamento. E aí, eu estou falando do suíno, do frango e também da bacia leiteira, mais recentemente desenvolvida em Santa Catarina. Não falei dos números hoje, né, mas Santa Catarina, com seu 1,4 ou 1,6, eu nunca sei qual é o número certo do território brasileiro, é o maior produtor de suínos, é o segundo maior produtor de aves e já é a 4ª bacia leiteira do Brasil. Isso dá uma ideia da intensidade do trabalho dessas milhares de pequenas famílias que hoje já não se limitam apenas a trabalhos braçais. A tecnologia veio e, após muitos anos de trabalho junto com essas famílias, nós já podemos verificar que aquilo que aconteceu há 2 ou 3 décadas atrás, ou talvez um pouco mais, que foi uma evasão muito grande do campo, pela falta de perspectiva, porque não era fácil uma família produzir renda para deter os seus filhos na propriedade. Naquela época, costumo dizer que as meninas do campo não queriam mais se casar com os meninos do campo. Uma questão até de autoestima, elas iam buscar na cidade a sua sobrevivência. Hoje, os meninos estão com um prestígio melhor. Já começaram a retornar da cidade porque a propriedade passou a ter perspectiva. E a perspectiva principal é a renda. Então, nós não podemos dissociar de ESG a questão econômica. Ela é fundamental, sempre vai ser o fator que vai determinar a condição, a capacidade, a possibilidade de se implementar as demais exigências ou demais requisitos que um ESG requer. Então, a continuidade disso vai chegar esse projeto de encadeamento produtivo que eu me referi. Nós tivemos uma parceria, continuamos tendo do SEBRAE, muito forte nesse sentido, permite que a gente estabeleça um checklist de providências que esse empresário rural vai atender. Posso até ser exagerado aqui, né? Mas esse checklist compreende ações na área ambiental, na área social e na área de governança. O produtor rural, hoje chamado de empresário rural, ele tem discutido com a sua família uma visão, uma missão, valores e um planejamento estratégico. Ele não trabalha mais o próximo lote de suíno, o próximo lote de frango ou a atividade leiteira só no curto prazo. Então, é comum você visitar uma instalação de um produtor e ver exposto no mural o plano de ação, o DRE. Ora, DRE é palavra de empresário. O DRE de cada uma das atividades que ele desempenha está ali e ele descobre como ele deve fazer a gestão. Então, isso é governança? Ou será que estamos equivocados? E também no aspecto social, quem vive o campo sabe que as famílias do interior, do meio rural, são muito solidárias. E elas são participativas e elas dedicam trabalho à comunidade. Então, naquele checklist, que hoje ele tem aproximadamente 100 itens que nós computamos para chegar à certificação daquela propriedade, ali estão elencados itens também de natureza social.
E as questões de ordem ambiental, eu não preciso falar aqui, né? E desde destinação de embalagens de produtos utilizados, a questão da preservação das áreas, das nascentes, das florestas. Hoje, nenhuma propriedade rural inicia a atividade que não tenha antes que ter cuidado da licença ambiental. A legislação cobre isso de uma forma muito adequada. E o Brasil tem o melhor código mundial em termos de ambiente, né? Então, eu não falei da indústria, não falei do mercado, mas preferi fazer aqui a colocação mais fácil de ser entendida, de onde, de fato, nós consolidamos a segurança para que a atividade industrial e logística e comercial possa acontecer como consequência.